Olá! Bem-vindos ao meu podcast Alfimed, um podcast diretamente da ilha de São Miguel para o planeta inteiro. E não, ainda não arranjei uma introdução bonita. Tudo bem, pessoas? Já lá vão 3 semanas desde que eu fiz o meu último podcast semanal, que, como já devem ter percebido, não é semanal já, mas há qualquer coisa ali pelo meio. Espero que estejam bem. Espero que desde a última vez que nós falamos, então ficamos todos fechados em casa, depois já fomos trabalhar, mas depois já ficamos fechados em casa, mas depois o coronavírus, mas depois estamos fechados em casa, mas depois já não estamos fechados em casa, mas depois as empresas e o coronavírus e 2020 que tinha acabado, mas afinal 2020 só passou para 2021 e está tudo igual, mas um bocadinho pior, mas e as vacinas e esse é cansativo, mas é o que é. E é a nossa vida, e a gente tem que mais ou menos amarrar a burra, que é o que eu estou a fazer. Até bem, tive esses dias em casa com os meus pequenotes, porque as escolas estiveram fechadas. É muito cansativo, a pessoa não consegue fazer nada. Eu gosto muito dos meus filhos, mas não há nada que eu gosto mais de fazer, literalmente, do que estar com eles. Mas, obviamente, que tudo o resto sofre, não é? Tudo o resto sofre ao nível de trabalhar, de produzir, de criar. Uma pessoa precisa daquele silêncio para criar, e com crianças em casa o dia todo é difícil. Mas entretanto, olha, se eu ganhasse 1 milhão de euros e a única condição fosse ficar em casa com os meus filhos para o resto da vida, obviamente que eu não me importava nada, mas pronto, é difícil. Faz-me lembrar que aquelas senhoras, eu já disse isso, acho que já falei disso aqui, aquelas senhoras antigamente que tinham tipo 10 filhos e ficavam em casa a tratar de tudo, e depois metiam a profissão doméstica e as pessoas diziam, isso não é uma profissão. Não é, porra, então não é. Passem uns dias em casa fechados com 3 crianças, vão ver o que é que se doméstica não é uma profissão. Mas pronto, o que é que eu tenho feito, pessoas? A nível criativo não tenho feito grandes coisas, como vocês vão vendo as coisas que eu faço. Fiz aí um vídeo das vacas, sobre a primeira pessoa que bebeu leite de vaca, que foi na semana que eu fiz o último podcast, portanto desde então que eu não faço vídeos nem podcasts. E é isso. Estou a ler, tenho aqui o telemóvel aberto, e estava a acabar de ver isso agora. Uns livros, uma sequência de livros que se chama The Lost Fleet. Como é que se traduz Fleet para português? Fleet é tipo um conjunto de naves. Pulsa. Fleet, brigada. Porra, isso agora, caramba. Isso agora estava a fazer confusão. Deixa-me ver aqui no... Espera aí, pessoal. Espera. Eu tenho que ver isso agora aqui no dicionário. Fleet. É pois que alguns de vocês já estão para aí, já sabem, já estão a dizer Fleet é o coisa, homem, fogo, como é que tu não sabes isso? Onde é que está o Google Translate? Google Translate, fogo. Está aqui. Deixa eu ver. Fleet. Frota. Claro que é frota, eu sabia. Por acaso sabia, mas não me lembrava. The Lost Fleet, que é a frota perdida. Então é um conjunto de vários livros. São, há tipo a Guerra dos Tronos. Vocês estão a ver que há uma história dividida para aí em 6 ou 7 livros. E eu estou a gostar bastante, pá. Então o que é? E vocês sabem que eu gosto muito daquelas coisas de espaço e tal. Então uma frota que foi enganada para voltar atrás. Isso passa-se no futuro, obviamente, naves e tal. E depois há uma guerra entre 2 mundos, entre dois sistemas de governo. De um lado temos a aliança e do outro lado temos os sindicatos. E eles estão em batalha uns com os outros para aí há 100 anos, uma coisa assim que nunca mais acaba. Porquê? Porque as armas já são muito avançadas e ninguém consegue... Ou seja, a humanidade evoluiu tanto em termos de armamento que agora já ninguém consegue ganhar ninguém. Então não fazem mais nada a não ser matarem-se durante gerações. Depois, no entretanto, há um fulano que fica em estado criogénico, uma coisa assim, durante 100 anos, e depois, eu não vou fazer spoilers, mas assim, as coisas acontecem, e há um fulano, que é o personagem principal, que teve 100 anos adormecido e que regressa assim do nada para esse mundo
para essa realidade em que a guerra já dura há 100 anos. E ele foi colocado a dormir na primeira batalha de todas desta guerra, em que ele foi injetado numa nave de... Tipo, como é que se chama? Quando os navios estão a afundar, depois tem aquelas coisas de salvação. Uma coisa dessas, que o colocou e ele ficou perdido. E então só o encontraram 100 anos depois. Ora, o que é que acontece? Ele é um homem, ele vem daquela geração antiga, sabem? Das táticas de guerra e das estratégias e não sei o quê, e da honra e das regras e como se deve tratar os prisioneiros e tal, essas coisas assim. Enquanto que o pessoal que já está em guerra há 100 anos, entretanto já perdeu isto tudo. E perdeu isto tudo porquê? Primeiro porque já estão em guerra há 100 anos e depois as novas gerações de soldados vão morrendo muito depressa e já não dá tempo de passar os ensinamentos para as próximas gerações. É tipo, literalmente, carne para canhão. Então as novas técnicas de guerra é tipo, ao ataque! E vão naves contra naves e muitos mortos. Pronto. E ele então, quando chega com essas estratégias antigas de guerra, ele começa a vencer muitos de batalhas e coisas assim. E então eu estou a gostar imenso porque há coisas... para começar, a questão prática da coisa, que a gente não pensa nisso, que a gente vê nos filmes, mas depois esse pessoal que escreve ficção científica mesmo a sério, escreve com muitos de pormenores e atenção à física das coisas. E então, a maneira como o gajo descreve as batalhas no futuro é super complicado, porque nós temos naves a vir a milhares de quilómetros por segundo de um lado e naves a vir a milhares de quilómetros por segundo do outro lado. Moral da história, elas quando passam uma para a outra é tão rápido que eles a olho nu não conseguem ver sequer. Então as batalhas são todas feitas por inteligência artificial. A única coisa que eles fazem é as estratégias e coisas assim, porque depois as naves quando passam umas pelas outras é tão rápido que seria humanamente possível um humano fazer a batalha em si. E depois há a questão da destruição do tempo, que é a luz da nave que está a vir a milhares de quilómetros chega segundos antes da nave em si, portanto eles nunca estão a ver bem a nave que está a vir, mas sem a luz da nave. E depois quando eles veem um inimigo a 7 minutos de luz de um deles estão, quer dizer que ainda falta 3 horas para chegar. As comunicações são um stress que a gente vê nos filmes, que é tipo o gajo pega no rádio e diz ataca, não sei o que mais, e o outro responde, mas na realidade nas batalhas de espaço, por causa das distâncias estúpidas, aquilo é tipo o gajo diz ataca não sei quem, e o outro só recebe a mensagem 40 minutos depois, porque ele está a não sei quantos não sei quantos milhares de quilómetros. Ou seja, esses primeiros assim são muito giros. E estou a gostar também muito por causa da questão de uma questão muito gira, que é pronto, depois esse tipo de histórias são giras porque refletem sempre coisas com o qual a gente enquanto humanos se identifica, né? E é isso que faz uma boa história, quer seja no tempo dos cowboys, quer seja no tempo das naves espaciais. O que interessa é aquele fundo que nos toca sempre. Geralmente são histórias de amor, são histórias de não sei do quê. Nesse caso, o que é que se passa? É muito giro, que é o seguinte: é a queda. Enquanto isto tudo acontece, obviamente, nós temos uma realidade em que a guerra já está a durar há 100 anos. Existem gerações de pessoas que morreram na guerra e existem literalmente gerações cujos avós, pais e filhos já morreram todos na mesma guerra e aquilo parece que não tem desfecho. Então nós temos um povo que está forte. E estão fartos dos políticos, não é? Porque estão fartos dos políticos, são os políticos que não conseguem arranjar um fim para a guerra. A única coisa que fazem é mandar as pessoas para as batalhas. E o que é que acontece? As pessoas estão fartas. Os políticos culpam os generais culpam os políticos. E essas coisas assim. Então, o que é que acontece? Quando aparece esse personagem principal com essas táticas de guerra todas XPTO e o gajo começa a ganhar batalhas e tudo, e eu lembro-me de vir falar disso aqui por causa da história toda das últimas eleições e os chegas e essas coisas todas, e achei muito relevante, que é começa a haver uma certa pressão
para que ele se torne ditador. Ou seja, o povo é que está a pedir que ele se torne ditador. Porque o povo veio como o Dom Sebastião, que veio de um nevoeiro para salvar toda a gente. E ele, que me vende aqueles valores antigos, não quer, porque ele acha a democracia e o povo deve representar, não sei o que mais. Mas o povo não, o povo é que quer que ele seja o ditador. O povo diz, não, tipo, estamos fartos de políticos, as coisas não resultam, a gente quer que só tu a comandas, não sei o que mais. Ou seja, é um bocado ali o inverso da medalha. O verso da medalha em que não é propriamente um gajo que diz, não, eu quero ser ditador e mandar nisso. Não, é o povo mesmo que diz, tipo, esse sistema não funciona, a gente quer alguém que nos mande. Alguém que sabe o que está a fazer. E a gente dá-te as chaves da humanidade. E ele é que tem que explicar às pessoas porque é que não pode ser assim. Mas é giro, depois, ao longo da história, a gente vê o quão fácil é ele começar a cair na tentação de realmente ter o poder absoluto, não é? De aparecer um inimigo, de aparecer uma pessoa que vai contra as ordens dele e ele sabe para si o quão fácil seria dar um tiro na cabeça daquela pessoa que ninguém ia dizer nada, provavelmente a gente ia aplaudir. E é giro vê-lo agora ao longo da história resistir a essa tentação. Ou seja, pronto, a moral da história acaba por ser tipo as virtudes de ser o povo a eleger os seus próprios líderes versus termos um ditador com o poder absoluto. Mas o livro está bem escrito nesse sentido. Os livros estão bem escritos nesse sentido, que a gente vê a subida do herói. Ele está agora naquele período da tentação. E depois vamos agora perceber se ele cai na tentação, se não cai, se ele leva os princípios até ao fim e tal. Porque a vida dele seria bem mais simples se ele simplesmente dissesse, ok, agora vocês fazem tudo o que eu quero e vem matar toda a gente que não gosta de mim. Mas pronto. The Lost Fleet. Leiam. É muito giro. Agora começaram a falar... mas a tecnologia é uma coisa impressionante. Como o livro descreve e como as coisas evoluem e tal, é uma coisa muito muito gira. Até gostei imenso ao nível das comunicações e a arte da guerra no futuro e essas coisas assim. A minha minha câmera desliga-se. Alô? Ok, já ligo. Mas entretanto, estava eu a dizer, depois agora há ali para ali umas histórias com... Tenho sido sujo, agora é que eu vi. Oh my god. Isso aqui é, não esqueci isso aqui é. Enfim. Depois já, claro, pronto, não deixa de ser um livro de ficção científica, depois há a cena de extraterrestres, eles desconfiam que existem extraterrestres e tal, e pronto, mas isso faz parte do enredo para dar interesse à coisa. Mais pessoas, eu não sei. Mas é isso, pronto. Então eu li esse livro está a ser muito interessante. Fora isso, o que é que eu tenho feito? Nada de jeito, como eu já vos disse. Portanto, se estão a esperar aqui de grandes novidades, não há grandes novidades. Eu tenho uma grande novidade para dar a vocês, mas já estou a adiá-la para aí desde novembro. À espera que se concretize, mas depois em breve saberão o que é. Gostava muito de fazer vídeos novos, onde muito indeciso em relação ao formato, porque há o dilema do costume que é, assim, a gente, no fundo, a gente faz as coisas porque gosta, não é? E a gente quer sempre, no fim do dia, fazer as coisas que quer fazer porque gosta de as fazer. Mas obviamente, depois o pessoal agora sabe, não vamos ser totalmente ingênuos e fingir que não existem pessoas a ver, não? e então a pessoa quer arranjar ali um certo equilíbrio entre fazer aquilo que gosta de fazer e aquilo que as pessoas gostam de ver, não? E a pessoa não quer cair na tentação de só fazer o que as pessoas gostam de ver e acabar por fazer uma coisa que não gosta, mas também não quer cair na tentação de só fazer as coisas que gosta e depois não ter ninguém a ver, porque depois também uma pessoa acaba por se alimentar um bocado do feedback das pessoas, não é? É isso que depois também acaba por dar aquela motivação. Repito, o importante é sempre a gente fazer aquilo que gosta, não é? Eu já disse isso 500 mil vezes aqui. A gente faz as coisas que gosta de fazer, mas pronto,
E então é sempre aquele dilema agora para ter... os vídeos que eu gosto de fazer, tipo aqueles mini sketches e coisas assim, não sei se é próprio também ter forte, ou se não ter forte, se quero fazer uma coisa diferente ou se não quero. Porque eu gosto de fazer aqueles vídeos. Eu gosto de fazer. Mas por outro lado, já faço aquilo há 10 anos, portanto já é um bocado difícil de surpreender as pessoas, né? Mas por outro lado, eu não sei o que é que eu estou para aqui a dizer pessoas. Olha, sabem que mais? Eu não tenho nada para dizer. Que horas são? Está na hora de despachar. 15 minutos de podcast é suficiente. Olha, vim aqui falar de livros. Um podcast de 15 minutos de mês a mês, acho que é suficiente. Há o máximo de coisas interessantes que eu consigo arranjar por mês, são os 15 minutos. Portanto, já vai muito bom. Portanto, o meu mês tudo espremido em sumo de coisas interessantes que eu tenho para dizer, dá os 15 minutos. Confere. Mas pronto, vá, fiquem bem. Mais. Uau, há bastante tempo não me acontecia uma coisa dessas, que é... Eu quero arranjar um fio condutor às coisas que eu quero dizer, mas o meu cérebro está tipo... Vocês sabem quando a gente quer dizer uma coisa, mas depois tem 10 coisas a acontecer ao mesmo tempo. E a gente começa a congelar, porque não sabe em qual das coisas quer pegar. Mas pega numa coisa e começa a desenvolver, mas depois chega ali chega a um certo ponto e diz, como aconteceu agora comigo com a cena dos vídeos, chega a um certo ponto e a pessoa diz... Não, me senta aí para onde é que... Eu tenho que pensar melhor nisso antes de falar, porque eu próprio não sei o que é que quero. Portanto, devemos mudar de assunto. E a gente começa outra vez o cérebro... Eu sou à procura de tipo... É assim que o meu cérebro está agora. E, portanto, é uma péssima altura para falar. É preciso estar numa certa zona para poder falar com você, para poder dizer coisas. Mas pronto, era só para vir dar aqui um sinal de vida. Para dizer um olá, para dizer que está tudo em ordem. Espero que vocês estejam bem. Coronavírus e Covid e essas coisas todas, tá bem? Vá, pessoas, fiquem bem, até à próxima e lá vem os dentes. Tchau.